Henrico Fernandes estava prestes a assinar o contrato mais importante de toda a sua carreira. Com essa assinatura, selaria a fusão de sua empresa com a poderosa corporação Lombardi International, um acordo que prometia levar sua companhia a um nível nunca antes visto. Milhões estavam em jogo, e ele segurava a caneta a apenas alguns centímetros do papel quando a porta da sala de reuniões se abriu de repente. Entrou Vitória Moraes, uma das funcionárias da limpeza, empurrando seu carrinho com discrição. "Desculpa, só vou esvaziar a lixeira rapidinho", murmurou com respeito. Ninguém pareceu dar importância. Todos estavam emocionados demais, quase comemorando antecipadamente. Vitória se aproximou da lixeira ao lado da cadeira de Henrico, fingiu arrumar o saco, mas na verdade se inclinou em direção a ele e com a voz mais baixa possível sussurrou: "Não assine. É uma armadilha." Henrico ficou gelado. A caneta escorregou de seus dedos e caiu suavemente sobre a mesa de madeira. "O quê?" sussurrou incrédulo, quase sem mexer os lábios. Vitória se levantou lentamente, olhou para ele com seriedade por apenas um instante e depois desviou o olhar como se nada tivesse acontecido. Pegou a lixeira, colocou no carrinho e começou a caminhar em direção à porta. Mas Henrico não conseguia parar de observá-la, com o coração batendo forte no peito. Seu sócio de toda a vida, Pepe Valverde, o olhou com um sorriso estranho. "Tudo bem, Henrico?" perguntou com um tom excessivamente descontraído. "Pronto para assinar", acrescentou Alexandre, um dos representantes da Lombardi, que estava sentado do outro lado da mesa. Henrico engoliu seco. O contrato continuava ali, intacto. A pasta aberta mostrava os detalhes da fusão que haviam revisado durante semanas. Olhou para Pepe, depois para Alexandre e finalmente para a porta pela qual Vitória estava prestes a sair. Tudo parecia girar ao seu redor. "Preciso de 5 minutos", disse de repente levantando-se. 5 minutos. Pepe tentou soar relaxado, mas seus olhos se estreitaram com desconfiança. "Está tudo bem?" "Tenho que resolver uma coisa", respondeu Henrico, caminhando em direção à saída. "Henrico, todos estamos aqui." "Já não há mais nada para revisar." A voz de Alexandre soava cada vez mais irritada. 5 minutos, repetiu Henrico com firmeza. Não esperou mais objeções e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Caminhou rapidamente pelo corredor até alcançar Vitória, que havia avançado apenas alguns metros com seu carrinho. "Você", disse Henrico apontando para ela com firmeza. "Venha comigo agora mesmo." Vitória hesitou por um instante, surpresa, mas acabou concordando. Caminharam em silêncio até uma pequena copa. Henrico entrou primeiro, ela o seguiu e ele fechou a porta com decisão. "Explique-se agora mesmo", disse de braços cruzados e olhar fixo nela. "E me convença de que você não está maluca por ter me interrompido dessa forma." Vitória ainda segurava um saco de lixo em uma das mãos. "Sei que sou estranho, mas ouvi conversas que mais ninguém ouviu. Querem enganar o senhor." "Quem?" perguntou Henrico, cada vez mais sério. "A Lombardi e seu sócio Pepe", respondeu ela com voz trêmula, embora logo se firmasse. "Estão usando o contrato para transferir dívidas ocultas e afundar sua empresa. Se assinar, vai perder tudo." Henrico a observou fixamente por alguns segundos, que pareceram eternos. Parte dele queria rir, mas outra parte sentia um calafrio percorrer suas costas. "Como é seu nome?" perguntou com voz grave. "Vitória." "Há quanto tempo trabalha aqui?" 8 meses no turno da noite." "Está bem, Vitória. Vou ser claro. Se isso for mentira, teoria conspiratória ou truque para chamar atenção, você será demitida neste exato momento." Vitória mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. "Entendo e aceito as consequências, mas se eu ficar calada e o senhor perder tudo, nunca me perdoaria." Henrico virou o rosto e olhou seu reflexo na parede de vidro. Lá de cima do edifício, via São Paulo em movimento, mas para ele tudo parecia parado. Aquela mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder, e ainda assim estava ali se arriscando. "Tem provas?" perguntou sem olhá-la. "Sim, fotos, gravações, documentos, posso mostrar." "Hoje às 7 da noite aqui mesmo", disse ele, apontando para o local. "Traga tudo."
Se não conseguir me convencer, será seu último dia na empresa. Vitória assentiu com a cabeça. Enrico esperou que ela saísse antes de apoiar a testa contra a parede fria. O contrato continuava sobre a mesa da sala de reuniões, esperando sua assinatura, mas pela primeira vez na carreira estava em dúvida. Quando voltou à sala de reuniões, o silêncio foi total. Todos o olharam assim que empurrou a porta. Pepe falava baixinho com Alexandre, mas se endireitou imediatamente. Já resolveu o que tinha pendente? Perguntou Pepe com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, respondeu Enrico, enquanto se aproximava da mesa sem ainda se sentar. Olhou o contrato e depois os presentes. Na verdade, acho que preciso revisar algumas cláusulas de novo. Revisar? Alexandre franziu a testa. Senhor Fernandes, passamos semanas revisando cada detalhe deste documento. Justamente por isso quero dar uma última olhada, retrucou Enrico, fechando a pasta com força. Vamos remarcar para amanhã. A tensão cortava o ar. Pepe se levantou devagar, apoiando os punhos na mesa. Enrico, isso não faz sentido. Estamos perdendo tempo valioso. A Lombardi tem outros interessados, você sabe. Então que atendam eles, respondeu friamente. Uma noite não vai mudar nada. Vai sim, interveio Alexandre, batendo a mão na mesa. O mercado está instável, as ações estão altas. É agora ou nunca. Enrico o observou com calma. Essa pressão era suspeita demais. A decisão é minha, disse com voz firme. Guardou o contrato em sua pasta executiva. Nos vemos amanhã. E saiu da sala, deixando para trás um ambiente carregado de raiva e frustração. Às 7 em ponto, Enrico voltou à pequena copa. Vitória já o esperava, sentada em uma das cadeiras com uma mochila pequena no colo. Levantou-se ao vê-lo entrar. Obrigada por vir, disse ela, desta vez com mais segurança. Mostre o que tem, pediu Enrico, sentando-se à sua frente. Vitória abriu a mochila e tirou seu celular. Suas mãos tremiam enquanto deslizava fotos e documentos na tela. Tudo começou há 3 semanas, explicou. Estava limpando o escritório do Pepe quando ouvi vozes na sala ao lado. Parou um instante, respirando fundo. Reconheci a voz dele e a de uma mulher. Que mulher? Perguntou Enrico, inclinando-se para a frente. Patrícia Torres, respondeu ela com seriedade. Alta, loira, sempre vestida com roupas caras. Vitória mostrou uma foto tirada escondida através de uma fresta na porta. Enrico sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Patrícia Torres, sua ex-namorada. Enrico mal conseguia acreditar. Patrícia Torres, a mulher que havia sido sua companheira por 2 anos e que o deixara dizendo que eram diferentes demais, estava ali envolvida em um plano para destruí-lo. Como ela está envolvida nisso? Perguntou com voz baixa, quase com um nó na garganta. Ela e o Pepe estão juntos agora, respondeu Vitória, passando para a próxima imagem. E planejam algo contra o senhor. Vitória deslizou a tela e reproduziu um áudio gravado do celular. Embora a qualidade não fosse perfeita, as vozes eram claras. Assim que ele assinar, teremos controle total dos bens. Tem certeza de que o Enrico não suspeita de nada? Ele sempre foi ingênuo demais para perceber quando o traem. Foi assim comigo e será agora. E se descobrir algo, não vai fazer nada, confia demais. Em 48 horas, a empresa será nossa. O sangue de Enrico gelou. A voz de Pepe era inconfundível, e a risada de Patrícia, que antes lhe parecia encantadora, agora soava venenosa. Tem mais provas? Perguntou com um fio de voz. Sim, respondeu Vitória, passando mais fotos apressadas de documentos e capturas de tela. Olhe, aqui há transferências bancárias para contas desconhecidas e estas cláusulas. Apontou para uma seção de um contrato fotografado. Na versão que o senhor revisou, diz que conservará 60% do controle, mas na real que tentarão usar, ficará com apenas 20%. Enrico tomou o telefone dela para ver com os próprios olhos. Isso é fraude, crime. E não é tudo, acrescentou Vitória, passando para outra foto. Veja esta transferência, 15 milhões de reais que a Lombardi enviou na semana passada para a conta pessoal do Pepe Valverde. Enrico se levantou de repente e caminhou até a janela. Do 30º andar, São Paulo brilhava à noite,
mas para ele tudo estava escuro. Por quê? Sussurrou mais para si mesmo. Pepe foi meu melhor amigo por 15 anos. Estudamos juntos, levantamos a empresa do zero. Às vezes as pessoas mudam quando há dinheiro demais em jogo, respondeu Vitória com suavidade. Ou talvez sempre foram assim e a gente não queria ver. Henrico a olhou, ainda tentando processar tudo. E por que está me contando? Pode perder o emprego. Vitória hesitou um momento antes de responder. Porque é o certo. Não posso ficar calada vendo como o destroem. Henrico a estudou. Sabia que havia algo mais por trás de suas palavras, mas Vitória não parecia pronta para contar. Preciso de mais provas, disse finalmente. Tenho que ter certeza absoluta. Posso conseguir, mas será arriscado. Então tenha cuidado, advertiu Henrico com voz firme, mas olhar preocupado. Se isso for verdade, se o Pepe realmente está me traindo... Não conseguiu terminar a frase. Descobriremos, assegurou Vitória com determinação. Quando ela foi embora, Henrico ficou sozinho olhando a cidade pela janela. Pela primeira vez em 15 anos, duvidava de seu sócio e amigo, e essa dúvida o machucava profundamente. No dia seguinte, chegou ao escritório mais cedo que nunca. Havia passado a noite em claro, pensando nas provas que Vitória lhe mostrara. As imagens dos contratos falsificados e das transferências ilegais se repetiam em sua mente como um eco insuportável. Foi direto ao Departamento de Recursos Humanos. Preciso da ficha da Vitória Moraes, pediu a Patrícia Gomes, responsável pela área. Ela arqueou as sobrancelhas surpresa. A da limpeza? Aconteceu algo? Só uma verificação de rotina, mentiu Henrico, tentando soar casual. Patrícia lhe entregou uma pasta fina. Henrico a abriu e, ao ler, seus olhos se arregalaram de incredulidade. Vitória Moraes, 28 anos. Bacharel em Administração de Empresas pela FGV-SP, com especialização em finanças corporativas. Experiência anterior em consultoria na McKinsey & Company Brasil. McKinsey? Sussurrou Henrico, pasmo. Desculpa? Perguntou Patrícia, inclinando-se para ver o que ele lia. Nada, obrigado, respondeu, fechando bruscamente a pasta e devolvendo-a. Saiu dos recursos humanos com a mente girando. Como alguém com esse currículo poderia estar trabalhando como faxineira? Durante o almoço, procurou Vitória pelos corredores. A encontrou no 12º andar, limpando as janelas de uma pequena sala de reuniões. Vitória, chamou, aproximando-se. Ela se virou surpresa de vê-lo ali. Aconteceu algo? Descobriu mais sobre o Pepe? Na verdade, descobri algo sobre você, disse Henrico cruzando os braços. FGV, McKinsey & Company, Finanças Corporativas. O rosto de Vitória empalideceu. O pano que tinha na mão caiu no chão. Viu minha ficha. Por que não me disse quem realmente é? Vitória olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos antes de responder com amargura. Por que não importa? Não importa quantos diplomas eu tenha ou em que empresa trabalhei. Para todos aqui sou apenas a mulher da limpeza. Mas McKinsey é impressionante. Como terminou aqui? Que era verdade? O interrompeu. Trabalhei lá 2 anos. Era boa, muito boa. Mas quando chegou a hora das promoções, sempre havia um motivo para eu não avançar. Henrico escutava atento, notando a ferida em suas palavras. Um dia diziam que me faltava experiência, outro que meu estilo de comunicação não encaixava na cultura da empresa. Em outras palavras, eu era competente demais para a minha função, mas não me encaixava no molde deles para um cargo de liderança. Isso é discriminação, murmurou Henrico. Poderia ter processado. Com que dinheiro? Retrucou ela, levantando o balde. E quem acha que acreditariam? Em uma mulher nordestina ou numa empresa do tamanho da McKinsey? Henrico ficou calado, digerindo a injustiça. E sua família? Lembro que mencionou uma irmã. Joyce tem 22 anos, respondeu Vitória com voz baixa. Nasceu com um problema congênito no coração. Precisa de uma cirurgia que custa R$600 mil. Parou um instante, engolindo seco. Quando me obrigaram a sair, tive que aceitar qualquer trabalho que encontrasse. Este, pelo menos, oferece um plano de saúde que cobre parte dos medicamentos e a futura operação.
Henrico sentiu um nó no peito. Tinha à sua frente uma mulher brilhante, formada numa das melhores universidades, com experiência numa consultoria internacional, trabalhando como faxineira apenas para salvar a irmã. Não fazia ideia. Pois agora sabe, respondeu retomando a limpeza dos vidros. Por isso reconheceu as irregularidades nos contratos tão rapidamente, concluiu Henrico. Passou anos analisando documentos assim. Exato, assentiu ela. E por isso o avisei. Só por isso? Vitória o encarou diretamente antes de responder. Também porque o senhor é diferente dos outros executivos. Observei durante meses. Trata todos com respeito, independentemente do cargo. Quando vi que planejavam destruí-lo da mesma forma que destruíram minha carreira, não pude ficar calada. Henrico sustentou o olhar por vários segundos. Vitória Moraes não era apenas uma faxineira que ouvira algo por acaso. Era uma profissional de alto nível que detectara uma fraude corporativa e se arriscara para avisá-lo. Vitória, quando tudo isso acabar... A voz de Pepe ecoou pelo corredor, interrompendo-o. O que fazem aqui? Perguntou com um tom curioso, olhando de soslaio para Vitória. Só verificando como vai a limpeza, respondeu Henrico rapidamente. Você sabe que sou detalhista. Pepe a olhou com desconfiança. Desde quando se preocupa pessoalmente com isso? Desde que decidi prestar mais atenção, retrucou Henrico com um sorriso forçado. Já remarcou a reunião com a Lombardi para esta tarde? Sim, às 3, respondeu Pepe, sem parar de observar Vitória. Perfeito, disse Henrico. Vamos almoçar. Quero repassar alguns ajustes do contrato. Enquanto caminhavam para o elevador, Henrico notou o último olhar desconfiado que Pepe lançou para Vitória. Vitória terminava de limpar o banheiro executivo do 15º andar quando ouviu passos no corredor. Eram quase 5 da tarde e a maioria dos funcionários já havia saído. Ficou quieta, intrigada e prestou atenção. Reconheceu imediatamente a voz grave de Pepe Valverde. Tenho certeza de que foi ela, dizia em tom baixo. Uma mulher respondeu com um timbre cortante que gelou o sangue de Vitória. Era Patrícia Torres, a mesma que vira falando no dia anterior com Henrico. Exato. Investigando um pouco, descobri quem é Vitória Moraes. 28 anos, ex-consultora da McKinsey. Esperta demais para seu próprio bem. Vitória se encostou na parede, prendendo a respiração. Acha que ouviu o que conversamos na semana passada? Perguntou Patrícia, preocupada. Tenho certeza, chequei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório justo quando fechávamos os últimos detalhes. E hoje o Henrico se comportou diferente. Cancelou a assinatura, fez perguntas incômodas. Alguma coisa mudou. Droga, bufou Patrícia. Se o Henrico descobrir as transferências, estamos acabados. Calma, a tranquilizou Pepe. Não vai descobrir nada se nos livrarmos da causa do problema. Vitória cobriu a boca com as 2 mãos para não deixar escapar um gemido. Como pretende fazer? Perguntou Patrícia. Da forma mais humilhante possível. Vamos acusá-la de roubo na frente de todos. Ninguém acreditará numa faxineira demitida. E se o Henrico tentar defendê-la, o deixarei em ridículo. E se insistir? Retrucou ela. Não vai. Henrico é previsível, é meu amigo há 15 anos. Sei como manejá-lo. Ambos riram com cumplicidade. Vitória fechou os olhos, contendo as lágrimas. Arriscara-se para salvá-lo e agora planejavam destruí-la. Quando? Perguntou Patrícia. Agora mesmo vou convocar todo o pessoal no auditório com desculpa de reunião de segurança. Os passos se afastaram. Vitória permaneceu escondida alguns minutos mais, com o coração disparado. Pensou na irmã Joyce. Se a demitissem por roubo, perderiam não só o salário, mas também o plano de saúde que cobria os tratamentos. O alto-falante do edifício se ligou de repente. Solicita-se que todo o pessoal se dirija ao auditório principal para reunião urgente de segurança. Vitória respirou fundo, arrumou o uniforme e saiu do banheiro. Não ia dar o gosto de vê-la tremer. O auditório estava cheio de funcionários murmurando, estranhando a reunião repentina. Henrico estava sentado na primeira fila junto aos executivos, visivelmente confuso. Quando seus olhos se cruzaram com os de Vitória,
ela conseguiu notar a dúvida em seu rosto. Pepe subiu ao palco com uma pasta na mão e expressão solene. "Obrigado por virem com tão pouco aviso", começou. "Infelizmente devo falar sobre um assunto grave que ameaça a segurança de nossa empresa." Um murmúrio percorreu a sala. "Ontem descobrimos que foram tiradas fotografias de documentos confidenciais nos escritórios executivos", continuou. "Isso constitui grave ato de espionagem corporativa." Vitória sentiu um arrepio. "Após investigação interna, identificamos a responsável", disse Pepe, olhando diretamente para ela. "Vitória Moraes, da equipe de limpeza. Por favor, venha à frente." Todos se viraram. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Vitória respirou fundo e caminhou em direção ao palco de cabeça erguida. "Senhorita Moraes", prosseguiu Pepe com voz fria, "em seu celular encontre Valverde imagens de documentos confidenciais. Como explica isso?" Vitória olhou para Henrico. Seu rosto mostrava surpresa e confusão. Ela conseguiu perceber que ele estava lutando internamente. "Eu..." começou a dizer, mas Pepe a interrompeu. "Além disso", acrescentou, levantando várias fotos impressas, "as câmeras a registraram entrando nos escritórios fora de seu horário de limpeza." Passou as fotos para a primeira fila. Henrico pegou uma e sua expressão mudou para algo parecido com decepção. "O roubo de informações é crime federal", continuou Pepe, elevando a voz. "Mas dado que sua ficha até agora era limpa, decidimos limitar isso à demissão imediata por justa causa, sem envolver as autoridades." "Isso não é justo", exclamou Vitória, finalmente alçando a voz. "Eu só tentava proteger..." "Proteger o quê? Seu próprio interesse", a interrompeu Patrícia, que agora estava de pé entre o público. "Planejava vender a informação para a concorrência." "Não!", gritou Vitória. "Queria proteger o senhor Fernandes de uma traição." "Basta!", trovejou Pepe, batendo no pódio. "Não permitirei que uma funcionária desonesta manche o nome desta empresa. Segurança, acompanhem-na para fora." 2 guardas avançaram em direção a ela. Vitória olhou para Henrico com desespero. "Henrico, o senhor sabe que falo a verdade. Mostrei as provas." Por um momento pareceu que Henrico se levantaria para defendê-la. Ficou de pé lentamente e o coração de Vitória deu uma guinada, mas então ele baixou o olhar e murmurou com voz apagada: "Sinto muito, Vitória. As provas contra você são claras." Foi como se lhe arrancassem a alma. "Henrico, por favor", conseguiu dizer, mas os guardas já a seguravam pelos braços. Vitória se soltou com dignidade. "Posso andar sozinha?", disse com firmeza, mesmo com lágrimas correndo pelo rosto. Quando estava prestes a sair do auditório, virou-se para Henrico e falou com voz alta para que todos ouvissem. "Quando descobrir a verdade, lembre-se disso. Teve a oportunidade de fazer o certo e decidiu não fazer." O silêncio foi sepulcral. Henrico fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem golpes. Vitória saiu escoltada sob o olhar de dezenas de colegas. Alguns a observavam com pena, outros com alívio de não serem eles no lugar dela. Na entrada, um guarda mais velho lhe entregou uma caixa com seus poucos pertences. "Sinto muito, senhorita Moraes", disse baixinho. "São ordens." Ela assentiu, pegou a caixa e caminhou para a rua. Cada passo pesava como chumbo. Havia perdido o emprego, a reputação e, pior ainda, o plano de saúde que mantinha a irmã viva. Enquanto isso, no auditório, Pepe se aproximou de Henrico e lhe deu um tapinha no ombro. "Sei que é difícil, amigo. Parecia boa funcionária, mas às vezes as pessoas nos decepcionam." Henrico o olhou, procurando algum sinal de falsidade, mas Pepe aparentava preocupação sincera. "As provas eram claras", murmurou Henrico, mais para se convencer do que para os outros. "Exato", assentiu Pepe. "Agora podemos nos concentrar no que realmente importa, a fusão." Henrico assentiu lentamente, mas por dentro algo não se encaixava. O desespero na voz de Vitória continuava ecoando em sua cabeça. Quando todos foram embora, Henrico ficou sozinho na sala, atormentado pela sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua vida.
Vamos fazer uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Naquela noite, Henrico não conseguiu pregar o olho. A imagem de Vitória sendo escoltada para fora do prédio o atormentava repetidas vezes. Lembrava do desespero em sua voz, da súplica em seus olhos e do fato de que ele havia ficado calado. Às 3 da manhã, levantou-se de supetão. Não podia mais continuar duvidando. Vestiu-se às pressas e dirigiu até a sede de sua empresa no centro de São Paulo. O prédio estava em penumbra. Apenas os seguranças patrulhavam os corredores. Henrico passou direto com seu cartão de acesso e subiu ao andar executivo. Entrou em seu escritório, ligou o computador e começou a revisar todos os documentos relacionados à fusão. Havia algo que não batia e precisava encontrar. Os contratos pareciam em ordem, pelo menos à primeira vista, mas lembrava que Vitória havia mencionado cláusulas ocultas e versões diferentes. Passou horas revisando linha por linha, até que na página 47 encontrou referência a um anexo que nunca tinha visto. Anexo C, distribuição de ativos pós-fusão. Procurou nas pastas digitais, mas não aparecia. Intrigado, acessou os arquivos mais restritos da companhia, aos quais apenas um punhado de executivos tinha acesso. Após introduzir sua senha de diretor-geral, descobriu uma pasta criptografada com o título Projeções. Ali estava o anexo C. Henrico o abriu e sentiu o sangue gelar. O documento estabelecia que, após a fusão, 80% dos ativos da empresa passariam para uma sociedade chamada Lombardi International Holdings. Nunca ouvira falar dela. Investigou mais a fundo e descobriu que essa empresa estava registrada nas Ilhas Caimã e os acionistas principais eram Pepe Valverde e Patrícia Torres. Não pode ser, sussurrou Henrico, lendo o documento repetidas vezes para ter certeza de não estar alucinando. O plano era engenhoso e despiedoso. Fariam-no assinar acreditando que mantinha o controle majoritário, quando, na verdade, estaria cedendo quase tudo a uma empresa fantasma controlada por seu melhor amigo e sua ex-namorada. Tremendo, imprimiu o documento e continuou investigando. Entrou nas contas bancárias da empresa com seu acesso de diretor. O que encontrou confirmou o pior. Nos últimos 2 meses, haviam sido feitas transferências de mais de 23 milhões de reais sob o conceito preparação de fusão. O dinheiro supostamente ia para a Lombardi Corporation, mas as contas de destino não coincidiam com as oficiais. Seguiu a pista e descobriu que os fundos haviam terminado numa conta pessoal em nome de Pepe Valverde. 15 anos de amizade, sussurrou Henrico, sentindo uma opressão no peito. Não era só traição empresarial, era engano pessoal profundo de alguém em quem confiara toda a sua vida adulta. Continuou escavando. Encontrou e-mails entre Pepe e supostos executivos da Lombardi, aos quais jamais fora copiado. As mensagens revelavam que a fusão não passava de disfarce para uma tomada hostil. A Lombardi nem sequer era corporação ativa, apenas fachada para a fraude. Num dos e-mails datado de 3 semanas atrás, Pepe escrevia: com 15 anos de amizade do meu lado, Henrico jamais suspeitará. Quando assinar, teremos controle total e poderemos desaparecer antes que se dê conta. Henrico teve que se afastar da tela. Sentia náuseas. Pepe havia sido seu melhor amigo, irmão de vida, e Patrícia, a mulher que amara, o desprezava tanto que estava disposta a afundá-lo junto com ele. Não foi só isso. O servidor também guardava ligações telefônicas gravadas automaticamente pelo sistema de segurança da companhia. Reproduziu uma de 2 semanas atrás. Tem certeza de que o Henrico não suspeita? Perguntava Patrícia. Conheço ele bem, respondia Pepe. É confiante demais. Nunca imaginaria que eu o trairia. E se descobrir? Se isso acontecer, usamos os documentos falsificados. Vamos acusá-lo de fraude. Com minha palavra contra a dele e seus contatos na imprensa, tudo ficará a nosso favor. Como você o odeia. Não é ódio, é ambição. Henrico se deixou cair na cadeira com a alma em pedaços.
lembrava de Pepe em seu casamento como testemunha principal. Lembrava das lágrimas que compartilharam quando sua mãe morreu. Lembrava de todos os sacrifícios que fizeram juntos para levantar a empresa do zero. Tudo havia sido fachada. O amanhecer o surpreendeu ainda diante do computador, cercado de documentos impressos e gravações guardadas num pendrive. Tinha evidência suficiente para mandá-los direto para a prisão, mas também carregava peso enorme na consciência. Vitória tentara salvá-lo e ele permanecera calado quando ela mais precisava. Lembrou suas palavras no auditório. Teve a oportunidade de fazer o certo e decidiu não fazer. Ela tinha razão. Com mistura de determinação e remorso, Henrico copiou todos os arquivos em vários e-mails e os enviou para si mesmo de diferentes contas. Guardou o pendrive no bolso e desligou o computador. Sabia que o tempo corria. Mal saía do prédio quando seu telefone tocou. Era Pepe. Henrico, que bom que atende. Sua voz soava estranhamente tranquila. Não consegui dormir depois de ontem à noite. Sei que o caso da faxineira te afetou. Henrico respirou fundo, tentando soar normal. Estou bem. Foi duro, mas você tinha razão. As provas eram claras. Fico feliz que entenda. Pepe baixou a voz. Pronto para hoje? É nosso grande momento. Sim, às 9. Não, às 3. E lembra, Henrico, aconteça o que acontecer nos negócios, nossa amizade é o mais importante. Henrico fechou os olhos, contendo a raiva. Aquelas palavras hipócritas lhe davam náuseas. Claro, Pepe, respondeu com voz tensa. Para mim também. Desligou e ficou olhando o amanhecer sobre São Paulo. Sabia o que tinha que fazer: salvar sua empresa, limpar o nome de Vitória e enfrentar os dois traidores. Mas antes, precisava encontrá-la. Depois de tudo que ela arriscara, o mínimo que podia fazer era pedir perdão. Usando os registros de recursos humanos, Henrico localizou seu endereço num bairro humilde na zona leste da cidade. Dirigiu até lá e parou diante de um prédio desgastado de 3 andares, com tinta descascada e janelas remendadas com fita. Subiu as escadas até o 2º andar e bateu na porta do apartamento 2B. Passos lentos se ouviram lá dentro. A porta se abriu apenas com a corrente posta. Vitória espiou com os olhos vermelhos de ter chorado a noite toda. O que quer? Perguntou com voz fria. Vitória, por favor, preciso falar com você. Descobri a verdade sobre o Pepe e a Patrícia. Ela soltou uma risada amarga. Só agora se deu conta? Que conveniente, depois de me deixar em ridículo na frente de todos. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, cortou ela, tentando fechar a porta. Henrico pôs a mão contra a madeira. Espere, você estava certa. Encontrei as provas. O contrato, as transferências, a sociedade fantasma, tudo. Vitória o olhou um instante, hesitando. E o que quer que eu faça com isso? Já perdi tudo. Meu emprego, minha reputação e, o mais grave, o plano de saúde que mantém minha irmã. Uma voz fraca soou lá dentro. Vitória, quem é? Ela suspirou. É minha irmã Joyce. Está doente. 5 minutos, pediu Henrico suplicante. Só quero me desculpar de verdade. Vitória ficou em silêncio alguns segundos. Finalmente tirou a corrente e abriu a porta. O apartamento era pequeno, mas arrumado. Nas paredes havia fotos da família e sobre o sofá descansava uma jovem de uns 22 anos, muito parecida com Vitória, mas pálida e frágil. Ele é Henrico Fernandes, disse Vitória. Joyce, ele era meu chefe. Prazer, sussurrou ela com um sorriso fraco. Henrico sentiu um nó na garganta. Aquela moça era a razão pela qual Vitória suportava humilhações trabalhando como faxineira. Joyce se acomodou lentamente no sofá com esforço. Ainda assim, tentou sorrir com gentileza. Vitória fala muito do senhor, disse baixinho. Diz que não é como os outros chefes, que trata todos com respeito. Vitória se mexeu, desconfortável, e desviou o olhar como se quisesse que a irmã parasse de falar. Henrico, ao contrário, sentiu aquelas palavras como golpes no peito. Se ela pensava isso dele, como pudera ficar calado no auditório? Joyce deveria descansar, interveio Vitória com suavidade. Estou bem, só um pouco cansada.
respondeu a irmã antes de se levantar devagar. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Fernandes. Por favor, me chame de Henrico, disse ele, inclinando a cabeça com respeito. Joyce sorriu e desapareceu no corredor. O silêncio entre os dois ficou pesado. Vitória o olhou com mistura de raiva e tristeza. Viu? Disse enfim. Ela depende do plano de saúde da empresa. Ao me demitir, o Pepe não só destruiu meu nome, também pôs em risco a vida dela. Vitória? Henrico perguntou com cautela. Que tipo de cirurgia ela precisa? Ela hesitou, mas respondeu. Transplante de válvula cardíaca. Os médicos dizem que sem ele talvez tenha 6 meses de vida. A operação custa R$600 mil. O plano cobria 60%. Eu tentava juntar o resto com trabalhos extras, mas agora não tenho mais nada. Henrico sentiu um peso insuportável no peito. Posso pagar essa operação. Vitória se levantou imediatamente indignada. Não vou aceitar sua caridade. Não é caridade, retrucou Henrico com firmeza. É minha responsabilidade. Eu falhei, Vitória. Fiquei calado quando deveria tê-la defendido. Não se engane, respondeu ela com voz quebrada. Não foi que ficou calado. Você me traiu. Sabia quem eu era, sabia que estava tentando ajudá-lo e mesmo assim me deixou sozinha diante de todos. Henrico passou a mão pelo cabelo desesperado. Você tem razão. Fui covarde. Hesitei entre meu melhor amigo de toda a vida e uma mulher que mal conhecia e escolhi errado. Mas agora sei a verdade. O Pepe e a Patrícia me enganaram por anos, e se não fosse por você, eu já estaria arruinado. Vitória o olhava com lágrimas nos olhos, mas não cedia. E o que isso muda? Continuo sem emprego, sem plano de saúde e com minha irmã em risco. Sei disso, disse Henrico com voz quebrada. Por isso, não vou descansar até resolver. Vou limpar seu nome, Vitória. Vou expô-los e demonstrar quem falava a verdade. Ela negou com a cabeça. Já é tarde, não confio em você. Então não confie em mim, respondeu ele aproximando-se. Confie no que encontrou, nos documentos, nas gravações. Confie que a justiça existe. Vitória ficou calada. Por dentro desejava acreditar nele, mas a ferida da humilhação ainda ardia demais. Finalmente abriu a porta e apontou para fora. Vá embora, Henrico. Minha irmã precisa descansar e eu preciso pensar como vou sobreviver sem este emprego. Ele parou na soleira. Isso não termina aqui. Vou desmascarar eles e provar que você sempre teve razão. Sem obter resposta, saiu do apartamento. A porta se fechou atrás dele com um som que lhe pareceu definitivo. Henrico desceu as escadas com o coração despedaçado. Lá fora ficou um instante olhando o prédio velho, onde Vitória e Joyce lutavam para sobreviver. O mínimo que posso fazer é protegê-las, pensou. Nos Valverdes seguintes, dedicou-se a investigar formas de ajudá-la sem que Vitória recusasse. Finalmente teve uma ideia: fazer uma doação anônima ao hospital onde Joyce era atendida. Ligou para o Dr. Herrera, o cardiologista que cuidava do caso. Doutor, gostaria de cobrir os custos da operação da Joyce Moraes, mas não quero que saibam que o dinheiro vem de mim. Há alguma maneira de fazer como se fosse programa de apoio médico? O médico ficou em silêncio alguns segundos. É pouco comum, mas existe um fundo de doações anônimas. Se transferir o dinheiro, podemos atribuir a uma bolsa médica e a família acreditará que foi ajuda do sistema. Perfeito. Quanto tempo levaria para programar a cirurgia se eu fizer a transferência hoje? Poderíamos operá-la na próxima semana. Faça, ordenou Henrico sem hesitar. No mesmo dia, transferiu os R$600 mil. Sentiu alívio imediato, embora soubesse que Vitória não o perdoaria facilmente. 2 Valverde depois, Vitória recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Moraes, aqui é o Dr. Herrera. Temos excelentes notícias. Joyce foi aprovada para um programa especial de ajuda médica. Sua cirurgia estará totalmente coberta. Vitória ficou muda. Mas como? Eu não me inscrevi em nada. Às vezes os hospitais enviam solicitações automáticas. O importante é que a operação será realizada na terça-feira. Quando desligou, Vitória desabou em choro. Correu a abraçar a irmã. Conseguimos, Joyce. Você vai fazer sua operação.
Sério? Sussurrou ela com lágrimas nos olhos. Sim, tudo estará coberto. Se abraçaram chorando de alegria. Vitória pensava que havia sido golpe de sorte do destino, mas na verdade era o gesto silencioso de Henrico. Enquanto isso, ele recebia a confirmação do hospital. Ao saber que a cirurgia estava programada, sentiu satisfação que há muito não conhecia. Pela primeira vez em Valverde, dormiu em paz. Contudo, sabia que ainda faltava o mais difícil: recuperar a confiança de Vitória e enfrentar Pepe e Patrícia. No sábado à tarde, decidiu sair para procurá-la. Lembrava que ela mencionara trabalhos extras nos fins de semana. Passou por cafeterias, restaurantes e pequenos escritórios de limpeza até que, ao cair da tarde, a encontrou. Vitória estava limpando as janelas de um escritório contábil no centro de São Paulo. Vestia roupa simples, com o cabelo preso num rabo de cavalo. Mesmo nessas condições, transmitia dignidade. Henrico esperou na calçada até que ela saiu do prédio. Aproximou-se com cautela. Vitória. Ela parou surpresa e visivelmente aborrecida. Está me seguindo agora? Não, gaguejou. Bem, sim, mas não dessa forma. Queria falar com você. Não temos nada para conversar. Escute, sei que não acredita em mim, mas... Henrico baixou a voz. Sei da operação da Joyce. Sei que o hospital avisou. Vitória o olhou com desconfiança. E daí? Não tem nada a ver com você. Foi programa de ajuda médica. O importante é que agora sua irmã terá uma oportunidade, e isso me alegra mais do que posso explicar. Ela o observou em silêncio, como se tentasse decifrar se havia algo escondido em suas palavras. Finalmente suspirou e começou a andar em direção ao metrô. Henrico a seguiu. Só 5 minutos, pediu ele. Deixe-me falar. Vitória parou seco e o encarou. 5 minutos para quê? Para tentar se justificar? Não, para dizer o que sinto. Ela arqueou as sobrancelhas, incrédula. Estou ouvindo. Henrico respirou fundo. Não é culpa, Vitória. É admiração, respeito e algo mais que ainda estou tentando entender. Você me obrigou a me olhar no espelho e ver que não era tão corajoso quanto pensava. Arriscou tudo para me ajudar e eu falhei. Agora quero demonstrar que posso ser o homem que merecia defendê-la. Vitória o olhou com frieza, embora por dentro um leve tremor lhe percorresse o peito. E quem quer ser agora, Henrico? Ela sustentou o olhar. Quero ser alguém digno da coragem que você mostrou. O silêncio se prolongou alguns segundos. Finalmente, Vitória apontou para uma lanchonete na esquina. Está bem, 5 minutos. Entraram juntos, sentaram-se junto à janela e pediram 2 chocolates quentes. Henrico abriu sua pasta executiva e tirou uma pasta cheia de documentos. Quero mostrar algo, disse, colocando-a sobre a mesa. Tudo o que descobri sobre o Pepe e a Patrícia. Vitória pegou os papéis com cautela e começou a ler. Vitória folheou os documentos em silêncio. Cada página confirmava o que suspeitava. Contratos falsificados, transferências para contas desconhecidas, e-mails onde Pepe e Patrícia falavam da tomada da empresa como se fosse um saque. Isso, murmurou com um olhar fixo nos papéis, é pior do que imaginava. Sim, assentiu Henrico. Estavam planejando me deixar sem nada, e você foi sacrificada para proteger o plano deles. Vitória deixou os documentos sobre a mesa e o olhou com seriedade. O que pretende fazer com tudo isso? Expô-los. Vou convocar reunião com a diretoria e os principais sócios. Lá mostrarei todas essas provas. Só isso? Perguntou Vitória, franzindo a testa. Não é só isso, retrucou Henrico. É arriscar tudo em público, com a imprensa e com a diretoria. Se me enganar ou se algo der errado, posso acabar como eles querem, arruinado. Vitória o observou atentamente. Havia sinceridade em sua voz, embora também medo. E espera fazer isso sozinho? Henrico se inclinou para a frente. Não preciso de sua ajuda, Vitória. Você ainda tem as gravações, as fotos, as provas que conseguiu em segredo. Se as combinarmos com o que encontrei, não haverá como negarem. Ela ficou calada, mexida por suas palavras. Parte de si queria dizer não, que já arriscara demais, mas outra parte mais forte sabia que se ficasse calada desta vez, Pepe e Patrícia venceriam. Se fizermos isso, disse finalmente,
Será hoje mesmo. Eles suspeitam. Quanto mais tempo passar, mais provável é que destruam as provas ou inventem outra armadilha. Henrico assentiu. Hoje mesmo. Então vou convocar a diretoria para as 14h. E se eles tentarem se antecipar? Perguntou Vitória. Terão que enfrentar a verdade, respondeu Henrico com firmeza. Ficaram um momento em silêncio, cada um processando o risco que iam correr. A lanchonete estava quase vazia e lá fora as pessoas caminhavam sem imaginar o furacão que se aproximava na empresa mais importante de São Paulo. Vitória, disse Henrico baixando a voz, não estou pedindo apenas sua ajuda como testemunha. Quero que volte comigo à empresa, mas não como faxineira. Quero oferecer-lhe um cargo como vice-presidente de operações. Vitória se engasgou com o chocolate quente. Vice-presidente está brincando? Não. Você tem a experiência, a formação e, sobretudo, a integridade que preciso ao meu lado. Sou... Vitória hesitou. Sou a mulher que todos viram sair escoltada do auditório, acusada de ladra. Justamente por isso, respondeu Henrico, porque você sabe o que é perder tudo por fazer o certo. Ninguém melhor que você para me ajudar a reconstruir o que Pepe e Patrícia tentaram destruir. Vitória o olhou por um longo tempo sem responder. Sentia que suas defesas balançavam, embora não quisesse reconhecer. Deixe-me pensar, disse finalmente. Henrico sorriu. Pense o tempo que quiser, mas hoje gostaria que estivesse comigo naquela sala. Ela baixou o olhar pensativa. Sabia que enfrentar Pepe e Patrícia seria perigoso, mas também sabia que Henrico falava com convicção diferente, muito diferente do homem que ficara calado no auditório Valverde atrás. Quando saíram da lanchonete, já haviam decidido o plano. Reuniriam todas as provas, as organizariam num arquivo único e as apresentariam diante da diretoria e dos sócios da companhia. Às 10 da manhã, Henrico estava em seu escritório revisando os últimos detalhes quando a porta se abriu de sopetão. Pepe entrou sem bater. Precisamos conversar, disse com tom cortante. Henrico se obrigou a manter a calma. Do que se trata? Pepe fechou a porta e se aproximou da mesa com passo firme. Suas pequenas investigações noturnas. Henrico sentiu uma guinada no estômago. Não sei do que está falando. Não minta para mim, retrucou Pepe com um sorriso frio. Achou que eu não notaria que alguém entrou nos meus arquivos criptografados? Vamos, Henrico, me conhece. O coração de Henrico batia forte, mas manteve o rosto sereno. Sou o diretor-geral. Tenho direito de acessar qualquer arquivo da empresa. Sim, claro, sua empresa. Pepe riu com sarcasmo. Por enquanto. Tirou o celular e o colocou sobre a mesa. Na tela havia várias fotos. Henrico entrando no prédio de Vitória, reunindo-se com ela na lanchonete, até mesmo o abraço que haviam se dado na rua na noite anterior. O que significa isso? Perguntou Henrico com um fio de voz. Significa que não só posso afundá-lo com provas financeiras, também com sua vida pessoal. Tem usado informações privilegiadas para contactar uma ex-funcionária e até financiado a cirurgia da irmã dela. Como sabe da cirurgia? Perguntou Henrico, sentindo o sangue gelar. Vamos, Henrico, achou mesmo que poderia movimentar 600 mil reais sem que eu notasse? Pepe se inclinou em direção a ele com sorriso venenoso. Posso fazer parecer suborno, abuso de poder, o que quiser. Henrico o fulminara com o olhar. Você é um monstro. Não, sou um homem de negócios. Você, ao contrário, é um ingênuo. Pepe guardou o celular. Vou ser claro. Cancela essa reunião com a diretoria. Destrói as provas e assina o contrato hoje mesmo. E se eu não fizer? Pepe sorriu com malícia. Então a Vitória e sua irmã descobrirão como é fácil ter um acidente em São Paulo. Henrico cerrou os punhos, contendo a raiva. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Patrícia entrou com seu estilo impecável, sorrindo como se estivesse num desfile. Olá, Henrico, cumprimentou com fingida doçura. Só vim presenciar sua rendição. Sentou-se no braço da poltrona de Pepe e acariciou seu cabelo como se fossem sócios e amantes ao mesmo tempo. Vocês não vão se safar, disse Henrico com firmeza. Já nos safamos, retrucou Patrícia, tirando uma pasta de sua bolsa. Aqui está tudo o que precisamos para afundá-lo.
E-mails falsificados, supostas transferências que você fez para a Vitória. Ninguém acreditará em você. Henrico pegou os papéis e os folheou. Estavam perfeitamente elaborados, como se ele tivesse usado o dinheiro da empresa para beneficiar Vitória em troca de favores. Isso é uma montagem. Sim, riu Pepe. Mas me diga, quem acha que a diretoria acreditará mais? Em você, que anda se beijando com uma faxineira, ou em mim, seu sócio de toda a vida? Henrico os olhou com fúria e nojo. Não vou me render. Pepe consultou o relógio. Te dou até meio-dia. Se não assinar o contrato, tudo isso virá à tona e sua querida Vitória com sua irmã pagarão as consequências. Dito isso, ambos saíram com sorrisos de vitória. Henrico se deixou cair na cadeira. Sentiu que o mundo desabava sobre ele. Olhou a pasta com as provas falsas e depois os documentos verdadeiros que guardava na pasta executiva. Duas versões da realidade, uma que o salvava e outra que o destruía. O telefone tocou. Era Vitória. Henrico, já estou chegando ao prédio. Tudo pronto para a reunião? Ele fechou os olhos. Se contasse a verdade, a colocaria em perigo. Haverá mudança de planos, respondeu com voz áspera. A reunião foi cancelada. Houve silêncio do outro lado da linha. Está bem. Você soa estranho. Estou bem. Só complicações legais. Henrico, Vitória o notava diferente. Tem certeza? Sim, falamos depois. Desligou e enterrou o rosto entre as mãos. Pela primeira vez na vida, Henrico se sentia derrotado. Enquanto isso, Vitória ficou diante do prédio com o telefone na mão e pressentimento terrível. Algo não estava bem. Vamos fazer outra brincadeira para quem só olha a caixa de comentários. Escrevam a palavra coxinha. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. Vitória permaneceu um momento diante do prédio com o celular ainda na mão. O tom apagado de Henrico deixou claro que algo estava errado. Não era o mesmo homem decidido que na noite anterior prometera enfrentar Pepe e Patrícia. Algo o estava impedindo. Respirou fundo. Não podia ficar de braços cruzados. Conhecia cada canto do prédio, cada corredor e cada acesso de serviço. Havia trabalhado ali 8 meses. Sabia como entrar sem ser vista. Às 9 da noite, quando a maioria já havia saído, voltou com um moletom escuro e uma mochila pequena. Escapou pela entrada do subsolo usando o código de acesso que quase nunca mudavam. Subiu pelas escadas de serviço até o andar executivo. Sabia exatamente aonde ir. O escritório de Pepe. Se Henrico mudara de ideia, era porque o haviam pressionado. E Pepe sempre guardava provas de tudo. Empurrou a porta com cuidado. Para sua surpresa, estava entreaberta. Lá dentro, a mesa estava cheia de pastas desordenadas, como se tivesse saído com pressa. Vitória começou a revisar. Encontrou contratos falsificados com a assinatura de Henrico copiada, documentos bancários manipulados e até e-mails impressos com frases que o incriminavam. Fotografou tudo com o celular. De repente, viu um porta-canetas estranho sobre a mesa. Levantou-o e descobriu que, na verdade, era um gravador digital. Com o coração batendo forte, ligou-o e revisou os últimos arquivos. O mais recente estava datado da mesma tarde. Reproduziu e ouviu a voz de Pepe com clareza. Se não assinar Henrico, a Vitória e sua irmã sofrerão as consequências. Depois, a voz de Patrícia soou fria como gelo. Ele não se atreverá a nos desafiar. Sempre foi sentimental demais. Vitória tapou a boca com a mão. Era a prova que precisavam. Guardou a gravação no celular e saiu com cautela do escritório. Às 6 da manhã, bateu na porta do apartamento de Henrico. Ele abriu com o rosto cansado, ainda de roupão. Vitória, o que faz aqui tão cedo? Preciso falar com você, é urgente. Entrou sem esperar permissão. Tirou o celular, procurou o arquivo e apertou play. A voz de Pepe encheu a sala. Se não assinar Henrico, a Vitória e sua irmã sofrerão as consequências. Henrico ficou gelado. Quando terminou, desabou no sofá. Meu Deus, murmurou. Então gravaram tudo. Eles mesmos se incriminaram, disse Vitória com olhos firmes. Temos a prova que faltava. Vitória,
Henrico a olhou com mistura de alívio e remorso. Você não entende o que isso significa para mim. Estava disposto a sacrificar minha empresa desde que mantivesse vocês duas a salvo. E teria sido inútil, retrucou ela. Não parariam. Agora temos que expô-los antes que tentem algo pior. Henrico assentiu, pela primeira vez em Valverde com brilho de esperança nos olhos. Então faremos hoje. Convocarei a diretoria para as 14h. Desta vez, não poderão escapar. A sala de reuniões estava cheia naquele horário. Estavam todos os membros da diretoria, vários acionistas importantes e até representantes da Lombardi Corporation, entre eles o Sr. Domingues, que parecia intrigado pela tensão no ambiente. Henrico tomou a palavra. Obrigado a todos por comparecerem com tão pouco aviso. Hoje devo esclarecer a verdade sobre a suposta fusão com a Lombardi. Pepe e Patrícia, sentados na primeira fila, se entreolharam com sorrisos de segurança. Não esperavam o que estava por acontecer. Primeiro, continuou Henrico, quero apresentar alguém. A porta se abriu e Vitória entrou caminhando com passo firme em direção à frente. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos lembravam que havia sido demitida publicamente por espionagem. A senhorita Vitória Moraes, disse Henrico, foi acusada injustamente. Hoje demonstrará a verdade. Vitória se colocou diante do microfone. Boa tarde. Sei que me lembram como a faxineira acusada de roubar informações, mas hoje quero mostrar o que realmente encontrei. Ligou o projetor e apareceu na tela a primeira imagem, o contrato oficial da fusão. Este é o documento que todos viram, explicou. Nele, o Sr. Fernandes conservaria 65% do controle. Passou para o próximo slide. E este é o verdadeiro contrato que Pepe Valverde e Patrícia Torres tentavam introduzir na assinatura. Neste, Henrico Fernandes ficaria com apenas 15% do controle. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Pepe se levantou, alterado. Isso é falso. Vitória o ignorou e apertou play na gravação. A voz de Pepe ressoou forte. Se não assinar Henrico, a Vitória e sua irmã sofrerão as consequências. O silêncio foi sepulcral. Depois, exclamações de surpresa encheram a sala. Isso foi tirado de contexto, gritou Pepe, mas ninguém parecia acreditar. Vitória mudou para a próxima prova. Transferências bancárias de milhões de reais para a conta pessoal de Pepe. Depois, um e-mail de Patrícia onde dizia: com Henrico fora do caminho, teremos controle absoluto. Patrícia se levantou, indignada. Isso é ilegal. Usar gravações privadas é crime. O Sr. Domingues, representante da Lombardi, falou então com voz grave. O que é ilegal é falsificar contratos, desviar fundos e planejar golpe corporativo. A Lombardi não tinha conhecimento disso. Mancharam nosso nome. Pepe tentou se aproximar do pódio, mas Henrico o deteve com o olhar. 15 anos de amizade, disse Henrico com voz carregada de dor. E tudo era mentira. Nesse instante, a porta do fundo se abriu e entrou o inspetor Rivas com 2 agentes da Polícia Federal. Pepe Valverde e Patrícia Torres, anunciou com autoridade, ficam presos por fraude corporativa, falsificação de documentos e ameaças. O auditório explodiu em aplausos quando os agentes colocaram as algemas. Pepe se debateu e gritou: isso não acaba aqui, Henrico, vai me pagar. Patrícia o acompanhava com um sorriso amargo. Sempre foi fraco demais, disse a Henrico enquanto era escoltada. Por isso nunca mereceu nada. Henrico não respondeu, apenas os observou partir, sabendo que finalmente terminava uma etapa sombria de sua vida. Vitória desligou o projetor e desceu do palco. Quando seus olhares se cruzaram, Henrico sorriu com gratidão. Ela devolveu o sorriso, embora tímida, consciente de que ainda restavam muitas coisas para curar. Horas depois, já com a calma retornando à empresa, Henrico e Vitória ficaram sozinhos na sala de reuniões vazia. Não sei como agradecer o que fez hoje, disse ele, aproximando-se. Não me agradeça, respondeu ela. Você foi quem tomou a decisão de mostrar a verdade, mesmo sabendo o que arriscava. Vitória, Henrico respirou fundo. Quando tudo isso passar, quero que volte.
Não como faxineira, mas como o que realmente é, uma profissional brilhante. Ela o olhou surpresa pela sinceridade em sua voz. Vou pensar, respondeu suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, Vitória sentiu que talvez, só talvez, pudesse confiar nele novamente. Naquela noite, Henrico saiu do prédio com mistura de cansaço e alívio. São Paulo continuava vibrando como sempre, com suas ruas cheias de luzes e transeuntes, mas para ele tudo havia mudado. Havia recuperado o controle de sua empresa, desmascarado Pepe e Patrícia, e, o mais importante, limpado o nome de Vitória. Contudo, no fundo continuava se perguntando uma única coisa. Ela confiaria nele novamente? 3 Valverde depois, Vitória estava no hospital acompanhando sua irmã. Joyce se recuperava da operação que havia sido um sucesso. A jovem, mais pálida que o habitual, mas com um sorriso sincero, apertava sua mão. Sabe o que foi a primeira coisa que disse ao médico quando acordei? Perguntou Joyce com voz fraca. O quê? Respondeu Vitória, acariciando seu cabelo. Que queria voltar a ver as ruas de Florianópolis com você quando estiver recuperada. Lembra? Sempre sonhamos em caminhar juntas pela ponte Hercílio Luz. Vitória sorriu entre lágrimas. Faremos isso. Prometo. Nesse momento bateram na porta. Henrico apareceu vestido com terno simples, sem a rigidez dos Valverde anteriores. Trazia um buquê de flores. Desculpa se interrompo, disse com voz suave. Só queria saber como está. Joyce sorriu. É o famoso Henrico de quem me falou. Vitória revirou os olhos. Joyce, por favor. Não negue, irmã. Joyce riu debilmente. É óbvio que ele se preocupa com você. Henrico se aproximou da cama. Fico feliz em vê-la bem. Você é forte como sua irmã. Joyce apertou sua mão. Prometa que cuidará da Vitória. Ela sempre cuida de todos, mas alguém tem que cuidar dela. Henrico a olhou com seriedade. Prometo. Vitória o observou em silêncio. Aquela promessa não soava vazia nem forçada. Naquela mesma tarde, Henrico convidou Vitória para caminhar pela Praça da Sé. O sol se punha e a catedral se iluminava com tons dourados. A praça estava cheia de turistas, mas entre tanta gente, eles pareciam estar num pequeno mundo à parte. Por que me trouxe aqui? Perguntou Vitória, curiosa. Porque este lugar representa algo para mim. Henrico parou e olhou para a catedral. Quando era jovem e apenas sonhava em ter uma empresa, vinha aqui. Sentava nas escadas e pensava em tudo o que queria construir. E agora, olhou para ela, me dou conta de que o mais valioso que posso construir não é uma empresa, mas relacionamentos que sejam verdadeiros. Vitória baixou a vista comovida. Henrico, não sei se posso voltar a confiar. O que aconteceu no auditório me doeu demais. Ele assentiu. Entendo. Não vou pedir que esqueça de um dia para o outro. Só quero demonstrar com atos que sou um homem diferente daquele que a deixou sozinha naquela vez. Ficaram em silêncio um momento, olhando a praça cheia de vida. E se falhar de novo? Perguntou ela com voz baixa. Então terei perdido a oportunidade mais importante da minha vida, respondeu ele sem hesitar. Porque já não se trata só da empresa, Vitória. Se trata de você. Ela o olhou surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que as palavras de um homem não eram promessas vazias, mas compromisso real. Durante a semana seguinte, Vitória começou a trabalhar com Henrico na reorganização da empresa. Não o fez oficialmente no início, mas pouco a pouco foi assumindo papel fundamental. Revisava contratos, detectava erros que outros deixavam passar e propunha estratégias práticas. Os funcionários se surpreendiam ao vê-la em reuniões executivas, mas a maioria logo entendeu por que Henrico a escutava com tanta atenção. Ela tinha conhecimento que poucos podiam igualar. Um dia, após longa reunião com os acionistas, Henrico a parou no corredor. Vitória, preciso fazer uma proposta formal. De novo? Brincou ela. Já me ofereceu ser vice-presidente. Sim, e mantenho. Mas não quero que pense que ofereço por gratidão, mas porque realmente merece. Os números desta semana demonstram. Graças a seus ajustes, recupere Valverde 15% das perdas. Vitória o olhou,
incrédula. De verdade? De verdade, ele sorriu. Por isso quero que aceite o cargo. Como vice-presidente, com salário e benefícios completos e com liberdade para tomar decisões importantes. Ela ficou calada alguns segundos. Lembrou de tudo o que havia passado, desde limpar os corredores daquele prédio até ser humilhada no auditório. E agora Enrico lhe abria a porta para um futuro completamente diferente. Está bem, disse enfim. Aceito. Enrico sorriu amplamente. Não vai se arrepender. A notícia se espalhou rápido dentro da empresa. Vitória Moraes, a mulher injustamente acusada, voltava mais desta vez como vice-presidente de operações. Alguns se surpreenderam, outros murmuravam pelas costas, mas a maioria a recebeu com respeito. No primeiro dia em seu novo escritório, situado ao lado do de Enrico, Vitória parou diante da janela, que mostrava a vista impressionante da cidade. Nunca imaginara ter um espaço assim. Enrico entrou sem bater e se encostou no batente da porta. O que acha de sua nova vista? Vitória sorriu. Ainda me custa acreditar. Acredite, respondeu ele. Você conquistou cada centímetro deste escritório. Ambos riram suavemente. Pela primeira vez em semanas, Vitória se permitiu sentir um pouco de paz. Naquela noite, Enrico a convidou para jantar num restaurante na Vila Madalena. O lugar estava iluminado com lampiões e o reflexo das luzes criava ambiente quase mágico. Sabe, disse Enrico enquanto brindavam com vinho tinto. Sempre pensei que sucesso era ter mais dinheiro e mais poder, mas depois de tudo que passou, me dou conta de que o verdadeiro sucesso é ter alguém em quem confiar. Vitória o olhou séria. Confiar é fácil de dizer, mas difícil de recuperar. Sei disso. Enrico baixou a taça. Não peço que me dê sua confiança completa agora. Só peço oportunidade de conquistá-la. O silêncio se encheu com música suave de fundo e o murmúrio da noite. Vitória respirou fundo. Está bem. Uma oportunidade, mas nada mais. Enrico sorriu agradecido. Com isso me basta. Quando saíram do restaurante, caminharam juntos pela rua. O ar fresco da noite os envolvia e as luzes da cidade pareciam estrelas caídas. Enrico parou um instante e a olhou nos olhos. Vitória, posso perguntar algo? Diga. Me permitiria beijá-la? Ela o olhou surpresa. Sua primeira reação foi desviar a vista, mas depois lentamente assentiu. Enrico se inclinou e a beijou suavemente. Não foi beijo impulsivo, mas cheio de calma, de promessa e de respeito. Quando se separaram, ambos sorriram com certa timidez. Isso complica tudo, disse Vitória tentando brincar. O melhor da vida costuma ser complicado, respondeu Enrico. Caminharam juntos até o final da rua, sabendo que o que começava a nascer entre eles ia além de uma aliança profissional. Os Valverde seguintes foram diferentes na empresa. Pela primeira vez em muito tempo, o ambiente era de esperança. Os funcionários comentavam em murmúrios o ocorrido na reunião. Como Pepe e Patrícia haviam saído algemados, como Vitória, que todos pensavam ser apenas uma faxineira, os havia enfrentado com provas irrefutáveis. Alguns ainda duvidavam, mas pouco a pouco começaram a vê-la com respeito. Já não era a mulher do carrinho de limpeza, mas a nova vice-presidente de operações. Uma manhã, Enrico entrou em seu escritório com sorriso. Vitória, quero mostrar algo. Colocou sobre sua mesa um relatório financeiro. Ela o revisou atentamente e, conforme lia, seus olhos foram se arregalando. Isso é real? Perguntou surpresa. Completamente, respondeu Enrico. Graças às mudanças que você propôs, recupe Valverde 20% das perdas em apenas 2 semanas. Vitória sorriu sem poder ocultar o orgulho. Então, não foi loucura. Não, disse Enrico. Foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Escutá-la. Ela o olhou um instante em silêncio e ambos entenderam que não falavam só de negócios. Pelas tardes, depois de longas reuniões, costumavam caminhar juntos pelo terraço do prédio de onde se via toda São Paulo. Uma dessas vezes, Vitória parou apoiada na grade. Nunca pensei que estaria aqui, confessou.
Quando limpava estes corredores, sonhava em ocupar um escritório, mas parecia impossível. E agora? Perguntou Enrico. Agora sinto que cada sacrifício valeu a pena. Ele a olhou com admiração. Vitória, você não só ocupa um escritório, está fazendo a diferença. Ela baixou a vista, corada. Uma noite, enquanto revisavam documentos no escritório de Enrico, ele deixou a caneta sobre a mesa e a observou. Vitória, percebe o que construímos juntos em tão pouco tempo? Ela o olhou sem entender completamente. Me refiro à empresa, claro, esclareceu ele, embora sua voz carregasse matiz diferente. Mas também a nós. Vitória suspirou. Enrico, o que sinto é complicado. Gosto de estar ao seu lado. O respeito e... Bem, já sabe o que aconteceu. Tenho medo de voltar a confiar demais e sair machucada. Ele se levantou devagar e se aproximou. Entendo. Não vou pressioná-la. Só quero que saiba que estou aqui e que cada dia que passar vou demonstrar que não sou o homem que a deixou sozinha no auditório. Ela o olhou fixamente. Por alguns segundos não disse nada, mas seus olhos falavam mais que 1000 palavras. No fim de semana, Enrico a convidou para sair da cidade. Dirigiram até Campos do Jordão, onde a brisa fresca e as montanhas criavam um cenário de conto de fadas. Caminharam pela cidade entre jardins e ruas de paralelepípedo. Vitória respirou fundo. Fazia anos que não me sentia tão em paz, admitiu. Fico feliz, disse Enrico. Você merece paz e muito mais. Sentaram-se num banco de madeira com vista para as montanhas. O pôr do sol pintava o céu de tons laranjas e rosados. Vitória, disse Enrico com voz séria. Quero que saiba algo. Não importa quanto tempo passe nem o que as pessoas digam. Estou aqui para você e para Joyce. Aconteça o que acontecer. Ela o olhou com olhos brilhantes. Pela primeira vez, começou a acreditar que não eram só palavras. Enquanto isso, as consequências do escândalo ainda se faziam sentir. Pepe e Patrícia enfrentavam processo judicial, mas haviam deixado contratos prejudiciais e fornecedores aborrecidos. Numa reunião fundamental com sócios internacionais, Vitória tomou a palavra. Entendo que tenham dúvidas depois do ocorrido, disse com firmeza, mas asseguro que esta empresa tem novas bases mais transparentes e sólidas. Ao terminar, os sócios aplaudiram. Enrico a olhou com orgulho. Foi brilhante, disse no ouvido quando saíram. Vitória sorriu. Só fiz o que devia. Isso é o que a torna especial, respondeu ele. Uma noite, depois de jornada especialmente longa, Enrico a acompanhou até a saída. O saguão estava vazio, iluminado apenas por lâmpadas acolhedoras. Aceita um café? Perguntou ele. A esta hora um café seria mortal, riu ela. Mas aceitou uma caminhada. Saíram para a rua e caminharam pelas avenidas tranquilas. São Paulo dormia, salvo por alguns bares ainda abertos e murmúrio distante de carros. Em certo momento, Enrico parou e a olhou com seriedade. Vitória, sei que ainda não me perdoa completamente e talvez nunca esqueça o que aconteceu. Mas acha que algum dia poderá me ver não só como seu chefe, mas como alguém que quer estar em sua vida de verdade? Ela o olhou surpresa, sem saber o que responder imediatamente. Não sei, confessou com honestidade. Mas sei que me faz bem estar perto de você, e isso já significa algo. Enrico sorriu e ambos continuaram caminhando em silêncio, aproveitando simplesmente a companhia. Uma semana depois, Joyce recebeu alta. Vitória a levou para seu novo apartamento, que a empresa lhe havia dado como parte do cargo. Era muito mais amplo e luminoso que o apartamento antigo. Vitória! Exclamou Joyce ao ver a sala. Isso é incrível! Vitória a abraçou. É nosso novo começo. Nesse momento bateram na porta. Era Enrico com uma caixa nas mãos. Espero não incomodar. Trouxe algo para comemorar. Dentro da caixa havia um bolo com a inscrição. Bem-vinda ao lar, Joyce. A jovem sorriu, emocionada. Obrigada, Sr. Fernandes. Enrico, corrigiu ele, e não me agradeça, o mérito é de sua irmã. Vitória o observou em silêncio. Cada gesto, cada palavra ia derrubando as muralhas que havia erguido. Naquela noite, quando Joyce já dormia, Vitória acompanhou Enrico até a porta.
Não precisava trazer nada, disse. Queria fazer, respondeu ele. Você e sua irmã merecem se sentir em casa. Ficaram alguns segundos em silêncio, próximos demais um do outro. Henrico baixou a voz. Vitória, não sei se é o momento, mas o que sinto por você já não posso calar. Ela o olhou com o coração acelerado. Henrico! Ele se inclinou, mas parou a centímetros de seus lábios. Não vou beijá-la se não quiser. Vitória hesitou apenas um instante antes de fechar os olhos e se aproximar. Foi beijo terno, cheio de emoções contidas. Quando se separaram, ela sorriu com timidez. Isso muda muitas coisas. Só as melhora, respondeu ele, acariciando seu rosto. Pela primeira vez, Vitória parou de resistir e se permitiu acreditar nele. No dia seguinte, no escritório, os funcionários notaram algo diferente. Henrico e Vitória compartilhavam olhares que falavam mais que qualquer discurso. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam que nova etapa estava começando, não só para a empresa, mas para eles dois. Passaram-se 2 meses desde aquela noite em que Vitória e Henrico finalmente pararam de esconder o que sentiam. A vida na empresa havia mudado completamente. Com a queda de Pepe e Patrícia, a diretoria confiou plenamente na nova direção e pouco a pouco os números começaram a dar razão. Vitória, agora oficialmente vice-presidente de operações, havia conquistado o respeito de todos. Suas decisões estratégicas melhoraram os balanços e fortaleceram a reputação da companhia. Mas o mais importante era que trouxera ar novo, transparência, humanidade e proximidade. Numa sexta à tarde, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Henrico entrou com 2 xícaras de café. Já é hora de um descanso, disse, colocando uma xícara sobre sua mesa. Vitória sorriu. Não se supõe que o diretor-geral deveria dar exemplo e trabalhar sem parar? O verdadeiro exemplo é saber quando descansar, respondeu ele, acomodando-se na cadeira à sua frente. Olharam-se em silêncio alguns segundos, desfrutando da cumplicidade que haviam construído. Já não eram só chefe e vice-presidente, eram companheiros, sócios e algo mais profundo que nenhum dos dois podia continuar negando. Naquela noite, Henrico a levou a um restaurante na parte alta da cidade. Do terraço se via São Paulo iluminada, com a catedral brilhando no centro como joia. Lembra o que me disse em Campos do Jordão? Perguntou ele enquanto jantavam. O quê? Perguntou Vitória intrigada. Que tinha medo de voltar a confiar demais. Ela baixou o olhar. Continuo pensando nisso. Henrico estendeu a mão e a colocou sobre a dela. Vitória, confiança não se pede. Conquista-se cada dia. E eu quero conquistá-la toda a vida. Ela o olhou com olhos brilhantes. Não respondeu com palavras, mas seu sorriso foi suficiente. Algumas semanas depois, a empresa organizou evento especial para celebrar o novo rumo. Os funcionários estavam reunidos num salão elegante. Henrico subiu ao palco e diante de todos disse: Hoje comemo Valverde não só a recuperação da empresa, mas também a coragem de quem se atreveu a dizer a verdade. Virou-se para Vitória, que estava entre os presentes. Graças a ela estamos aqui, e quero anunciar oficialmente que Vitória Moraes é nossa vice-presidente de operações. O salão explodiu em aplausos. Vitória subiu ao palco e cumprimentou Henrico. Ele aproveitou o momento para sussurrar: Este é só o começo. Ela sorriu, comovida. Depois do evento, ficaram sozinhos no palco vazio. Henrico se aproximou nervoso com pequena caixa nas mãos. Vitória, há algo que quero perguntar há tempos. Ela o olhou, surpresa. O que é isso? Henrico abriu a caixa e mostrou o anel simples, elegante, com um diamante discreto que brilhava sob as luzes. Vitória, quando entrou em minha vida, pensei que era só uma voz que me advertia sobre um erro, mas se converteu em minha sócia, minha salvadora, minha amiga e na mulher que amo. Ela levou as mãos à boca com lágrimas nos olhos. Henrico, não quero imaginar um futuro sem você. Quer se casar comigo? Vitória ficou em silêncio alguns segundos que pareceram eternos. Depois assentiu com um sorriso trêmulo. Sim, quero. Henrico a abraçou com força e a beijou sob as luzes do palco vazio.
Era como se tudo o que haviam sofrido os tivesse trazido até aquele momento. O dia do casamento foi simples, mas lindo. Escolheram o jardim do Ibirapuera, rodeados de flores e com um grupo reduzido de convidados. Joyce, completamente recuperada da operação, foi madrinha e não parava de sorrir. Quando Vitória caminhou até o altar com vestido branco simples e elegante, Henrico sentiu que não conseguia respirar. Ela o olhava com ternura e em seus olhos não restava rastro das dúvidas passadas. Prometo cuidar de você, respeitá-la e caminhar ao seu lado em tudo, disse Henrico em seus votos. E eu prometo nunca calar quando vir a verdade, mesmo que seja difícil, respondeu Vitória com um sorriso cúmplice. Prometo estar com você em cada batalha e em cada vitória. Trocaram alianças entre lágrimas e aplausos. A vida seguiu seu curso. Henrico e Vitória, agora casados, compartilhavam não só a direção da empresa, mas um lar cheio de amor. Joyce morou com eles por um tempo, recuperando-se completamente, e de vez em quando lembrava rindo. Se não fosse porque minha irmã se atreveu a falar naquela vez, nada disso teria acontecido. Tinha razão. Tudo havia começado com um sussurro no momento exato. Uma tarde, caminhando juntos pela ponte estaiada, Henrico segurou a mão de Vitória e disse: "Percebe o que construímos?" Ela o olhou com ternura. Sim, e desta vez não é só uma empresa, é uma vida juntos. Henrico se inclinou e a beijou enquanto o sol se punha sobre o rio Pinheiros, iluminando a ponte com resplendor dourado. A história de Vitória e Henrico ficou como exemplo para todos na companhia de coragem, integridade e como gesto pequeno pode mudar tudo. O que começou como advertência sussurrada se converteu em amor profundo e vida compartilhada. E embora ainda restassem desafios, eles os enfrentariam juntos, convencidos de que não havia traição nem obstáculo capaz de derrotar quem age com verdade e coração. Gostaram desta história? Me diga nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de onde está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado por me acompanhar e nos vemos em breve. Que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas met my big from here in Hollywood. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto no sabe ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Así que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un cíclope? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es quien trabajadora, entonces voy a ponerme...
Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por si. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, ahí se puede. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero... ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Pues te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que luego. vaya bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me lo hice. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver.
Nuestra casa va a ser por aquí entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y esto qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es... no es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero... madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Sigamos caminando. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí está, de día, por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.